Manu, bem-vinda, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma alegria conversar com toda a comunidade da Fórum. Ô Manu, eu tinha certeza que você ia vir de vermelho, você me decepcionou. A minha comemoração do Esporte Clube Internacional, hein, Renato? A minha comemoração do Esporte Clube Internacional, ela é feita de todas as cores, né? Então, quando tu falou do vermelho, tá vendo como é que eu tô conectada? Hoje cedo eu acordei e a gente, nossa primeira reunião da equipe é às 8 da manhã, eu olhei para o Latino, que é meu amigo, é dirigente do Inter, e falei, Latino, eu fiz uma camiseta especial para ontem. Só que aí eu mandei imprimir o Manu, e quando eu fui imprimir os 50, me deu um nervoso, que é a minha primeira vez, eu falei, não vou votar, vai que dá azar o número novo. Chega no dia do jogo de final, todas as superstições valem. Eu vim de vermelho, mas vim com o adesivo do Santos no peito, né? Aqui para honrar, pus a camisa do Santos, falei, eu tenho essa camisa do Brasão, que é o goleiro, né, do Santos. Ele usa a camisa vermelha. Eu falei, eu vou pegar a vermelha em homenagem a Manu. E passamos. E a minha filha agora só usa a camisa rosa do Inter. Então, você está vendo que cada time tem o seu problema para lidar, né? Porque a gente já usa a camisa vermelha todos os dias, os colorados. Agora a gente está na reafirmação da possibilidade de ter um futebol não homofóbico, não misógino. Mas, enfim, foi um grande dia para a torcida do Inter. Eu fiquei chateado do Abelão falar isso, porque é um cara que eu gosto, sabe? Eu também fiquei, Renato, porque eu amo o Abel. Mas, assim, é também importante que a gente veja como a cultura homofóbica e misógina ela vai se reproduzindo nos pequenos gestos do cotidiano, sabe? Mais do que cancelar o Abel, né, que como torcedor eu seria incapaz de fazer, eu gosto de tomar esses gestos como os gestos que evidenciam de onde vem a cultura de violência contra mulheres, né? Porque na prática, quando eles associam ali os homens aos maricones, né, ou a moça, não quero que jogue como moça, não quero que jogue como gay, não quero que jogue como moça, não quero que jogue de rosa, que é a cor associada à feminilidade, há toda uma narrativa de construção da não legitimidade dessas pessoas, das mulheres e os gays, como interlocutores das boas coisas da sociedade. Ou seja, jogar bola é jogar como homem, né? O que é jogar como homem? É jogar com violência, jogar com aquela pulsão do resolve tudo. Então, essa semana que passou, tanto essa frase do Abel, quanto uma frase do presidente Lula, né, em que ele chama os assassinos de animais, me chamaram igualmente a atenção, porque quando Lula também se refere aos feminicidas como animais, ele desumaniza os homens que fazem parte do nosso cotidiano, porque as mulheres não se apaixonam por animais que, ao fim e ao cabo, matam elas, se apaixonam por homens comuns, que, ao fim e ao cabo, matam elas. Eita, que ligaram para Manu. Sumi? Ou só vocês sumiram? Agora voltou. Voltei? Então, assim, é preciso colocar o feminicídio no lugar correto, né, Renato? E todas essas manifestações de cotidiano que retiram das mulheres a humanidade, ou que retiram de homens feminicidas a humanidade, não nos ajudam a entender a raiz dos nossos problemas. Mas celebremos todos a vitória do Inter, que era o assunto primeiro. É isso aí. E aí, já falando das mulheres, ontem a gente teve manifestação em várias cidades brasileiras contra essa chacina das mulheres, né? Tivemos casos terríveis nas últimas semanas, uma mulher arrastada que teve as pernas aí mutiladas. Como que você vê a solução para isso? É o combate ao machismo nessas pequenas coisas? O que pode ser feito para a gente vencer essa matança de mulheres na sociedade brasileira, Manu? É um conjunto de medidas, não existe solução simples para um problema que é complexo. De um lado, nós ainda lutamos para a efetivação das medidas previstas na Lei Maria da Penha. Ao que eu me refiro? Me refiro à construção da Casa da Mulher Brasileira, de estruturas de acolhimento a essas mulheres de forma descentralizada, de tornozeleiras eletrônicas em homens que cumprem medida protetiva, né? Agora, vê o exemplo da Casa da Mulher Brasileira. Foi feito um levantamento aqui no Rio Grande do Sul, naquele final de semana sangrento da Páscoa. As mulheres que morreram teriam que caminhar pelo menos 80 quilômetros para chegar
a um local de acolhimento. Isso dá conta um pouco do desafio que é colocar a descentralização desses espaços de acolhimento adequado para mulheres. Agora, existe uma outra discussão, e eu acho que nós, mulheres, precisamos conduzi-la, Adri, que é justamente o fato de que tornozeleiras e delegacias resolvem violências ou enfrentam violências que já aconteceram. Voltei? Eu estou interrompendo a minha internet aqui, né? E nós já sabemos que até chegar no feminicídio, nós temos um conjunto de violências que atingem a essas mulheres. Então, a mulher, o feminicídio não é o primeiro ato de violência. O feminicídio é o último ato de uma violência que acontece no cotidiano de mulheres e meninas desde a mais tenra idade. Eu sou mãe, como vocês sabem, de uma menina de 10 anos. Até os 10 anos, eu ensinei a minha filha tudo o que eu podia ensinar sobre as suas partes íntimas e como se proteger de violência sexual contra ela. Agora que ela entra na puberdade, o corpo dela começa a se desenvolver, eu ensino ela um outro conjunto de defesas para um outro conjunto de violências, que acontecerá na rua, que acontecerá, às vezes, no ambiente escolar, no transporte coletivo. Então, se a gente desconecta essas violências, essas outras violências do feminicídio, nós não chegamos em lugar nenhum. Outra questão, nós organizamos esse final de semana, tu mencionaste, manifestações no país inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos no sábado, porque a nossa manifestação já estava organizada há muitos meses. Ela seria o encerramento, como foi, do Festival Mulheres em Lutas, né? Nós passamos sexta e sábado debatendo no centro histórico, mais de centenas de mulheres de todas as regiões do estado, a praça lotada, extraordinário. O fim foi a manifestação, também muito grande, milhares de pessoas. Mas, num dado momento, eu estava no palco e a gente debateu todos os temas, né? Ambiente digital, mundo do trabalho, saúde, educação, meio ambiente, emergência climática, por óbvio, a gente está no Rio Grande do Sul. E num dado momento eu estava sexta-feira naquele palco imenso, milhares de pessoas na minha frente, e eu pensei, porra, que sucesso total esse festival que a gente organizou. E decidi contar quantos homens eram. E os homens cabiam nas minhas mãos. E aí, eu provoquei as meninas da plateia. Gente, por que eles não vieram? Nós estávamos falando de algum assunto que era exclusivo nosso. Nós queríamos um ambiente seguro para compartilhar as nossas experiências de violência sexual. Não, os homens não estavam nos ouvindo debater os temas relevantes, porque eles julgam que quando nós falamos sobre parte da sociedade, sobre nós mesmas. Nós não somos interlocutoras capazes de falar aos olhos desses homens, dos nossos companheiros, eu estou falando. De falar sobre o projeto de desenvolvimento do Brasil. Nós não somos as pessoas aptas a falar sobre grandes questões. Quando nós nos reunimos, automaticamente, basta que a mesa seja composta por mulheres, eles deduzem que esse assunto não diz respeito a eles. E quer saber, em última instância, é isso que faz o feminicídio ser tão grande no Brasil. Nós não somos dignas de termos voz no ambiente público e privado. Nós não somos as interlocutoras diante dos olhos da imensa maioria dos homens de uma agenda para o país em qualquer uma das áreas importantes. Então, na prática, né, ou nós damos a volta e entendemos que no centro dos feminicídios não tá gente, né? Tá uma cultura que cala mulheres, que gosta só de homens. Os homens só gostam de ouvir a eles mesmos. Né? Eu adoro os debates sobre o futuro da esquerda do Brasil. É um monte de homem falando sobre as coisas deles, excluindo as coisas importantes para a maior parte do povo, creche, posto de saúde, problemas do cotidiano, porque o cotidiano é tocado por mulheres na base da sociedade, achando que estão resolvendo os problemas do país, alijando, né, tirando desse debate ou desses debates aquelas que cuidam, como eu disse, do cotidiano. Então, eu estou muito impactada ainda, Renato, com essa questão da ausência dos homens nos nossos espaços. O Matheus Gomes, que é um deputado aqui do Rio Grande do Sul, ele me disse uma coisa legal. Assim, ele falou, nós negros, né, as pessoas negras, nós ensinamos vocês a fazer o teste do pescoço. Olhem para o lado e vejam quantas pessoas negras estão no mesmo ambiente. Tu tinha que criar um teste de mulheres.
que é quantas mulheres tem nesse ambiente? Quantas tem nessa foto? Ou então, quantos homens tem na foto das mulheres debatendo o Brasil e o Rio Grande do Sul, sabe? E eu acho que a gente precisa chamar os homens à sua responsabilidade. O feminicídio é responsabilidade dos homens de esquerda, dos homens de direita, dos homens que debatem caminhos para o Brasil, sem colocar no centro o enfrentamento ao ódio que organiza a muitos, né, o ódio às mulheres, que organiza muitos setores da sociedade. Muito bem. Vai. Eu tô me esforçando para falar, porque eu vim de um final de semana intenso, né, gente? Um festival de mulheres, uma manifestação, um time que não caiu para a Série B, é muita emoção no mesmo fim de, né, Renato? Tô assim. E a gente que fez a festa da Fórum no sábado, quase 1.000 pessoas lá no Genial, uma coisa assim, então depois o Santos se salva da queda. Nós estamos na mesma energia, então. Estamos. Manu, queria aproveitar para falar um pouco sobre a tua candidatura ao Senado. Né? Primeiro, você ter acabado tendo escolhido o PSOL para ser o teu partido, para essa nova disputa, e como você pretende dialogar com esses setores também, né, para além do campo das mulheres e para além do campo progressista. Se é possível falar com eles, vai ter que ser uma candidatura posicionada a partir de um eixo central, já que também nós temos a possibilidade de eleger 2 senadores. São várias questões, né, Renato? Eu decidi ser candidato ao Senado lá atrás, no momento em que todas as pesquisas indicavam o grau de complexidade da disputa eleitoral do ano que vem. Justamente, né, a gente tem ali no meio do ano passado, no final do ano passado, né, já estou até enrolando os anos, a gente ainda está em 25, eu já estou em 26 na minha cabeça. Mas no início desse ano, se a gente retomar a série histórica de avaliação das pesquisas, a gente vai ver que era um momento de muita dificuldade do presidente Lula. E diferente de 2022, em que eu tinha sofrido muitos impactos, né, de 18 e 20, eu sempre digo que eu sou a única brasileira que enfrentou 2 segundos turnos contra o bolsonarismo, né, 18 e 20, estando no epicentro do sistema de desinformação e violência deles. Então, em 22 eu não tinha condições humanas e políticas de concorrer. Quando eu fui procurada com todas as pesquisas que mostram que eu sou a candidatura melhor posicionada do campo de esquerda, falei, olha, dá para a gente conversar sobre isso, mas o meu processo de escolha partidária não é um processo que coloca no centro a construção de uma candidatura. Eu fui militante a minha vida inteira, eu acho ser militante, participar de forma organizada, algo muito importante, e a minha filiação será nesse sentido, de uma filiação de alguém que quer continuar militando e não tendo mandato, porque ter mandato é muito fácil no Brasil. Né? Militar tendo mandato é quase a única forma que uma parte da esquerda se organiza. E para mim é o inverso. Eu quero um lugar para militar sem mandato. E se eu não quiser concorrer? E se eu quiser continuar construindo a luta política no terceiro setor, na sociedade civil? Existe esse partido? E fui me aproximando cada vez mais do PSOL com essa discussão. Também acho muito importante, Renato, porque muita gente quis que eu tomasse uma decisão pragmática. Né? Uma decisão que apenas criasse melhores condições para a candidatura. Eu posso até debater o que eu via de erro nessas pessoas, também do ponto de vista pragmático, né? Mas eu me nego a tomar uma decisão assim, porque eu sou daquelas pessoas que acredita que se eu represento algo para uma parcela da população, se eu represento algo para as mulheres de esquerda, se as pessoas me veem como alguém que enfrenta a extrema-direita, que tem coragem de apresentar suas opiniões, eu também devo aproveitar esse símbolo para dizer para as pessoas, lutar vale a pena. Ser de esquerda vale a pena. Se eleger não é tudo. Acumular força socialmente para que a gente possa eleger mulheres e homens comprometidos com a nossa agenda, com a agenda de transformação do Brasil, com a agenda de garantia de direitos, com a agenda das trabalhadoras e dos trabalhadores também é importante. Então, eu não topei nenhum tipo de negociação, né, e de filiação que significasse eu ter que disfarçar quem eu sou
para poder ser candidata. Olha, eu sou a pessoa com as maiores votações da história do Rio Grande do Sul, para a Câmara, para a Assembleia, e eu sempre fui militante do Partido Comunista. Eu não escondi nunca a minha filiação para que eu precisasse ter votações extraordinárias. E aproveito, então, assim, a minha escolha pelo PSOL é uma escolha cheia de sinais, né? De dizer que eu ainda acredito que é importante ter um partido, que eu ainda sou uma mulher de esquerda e que acho que vale a pena organizar a esquerda no nosso país, que eu defendo a frente ampla, como defendo, mas que tenho consciência de que a esquerda precisa estar organizada e disputando a sociedade para que a gente possa incidir no rumo da tal frente ampla, porque senão ela não é ampla, né? Se ela não tem intenções de disputa política de natureza programática em torno de uma agenda de desenvolvimento progressista para o Brasil, ela perde o seu caráter de ser uma frente em disputa e passa só a ser uma frente eleitoral, com uma agenda pasteurizada. Mas tem também um outro sentido, que é o sentido de dizer que é possível conquistar um mandato apresentando essas ideias. Eu recebo a tua provocação sobre os nichos eleitorais, digamos assim, super de boa, mas eu quero te dizer, Renato, que uma das coisas que nós precisamos parar de acreditar é que mulheres são interlocutoras da agenda das mulheres apenas, né? Eu sou deputada federal 2 vezes, a única pessoa que bateu o meu recorde no Rio Grande do Sul fui eu mesma. Assim como eu sou a deputada estadual mais votada na história do Estado, não porque eu defendo a agenda das mulheres como parte, mas porque eu entendo que, como mulher, eu sou interlocutora de uma agenda do todo. Né? Quem defende a agenda de parte são os nossos companheiros, que não colocam no centro da disputa do mundo do trabalho o tema das creches, por exemplo. Né? Então, eu acho, né, que o nosso ponto de largada, que é a construção de uma agenda política que escute o que as mulheres têm a dizer, é justamente aquilo que pode desisolar o que nós conseguimos acumular como campo de esquerda no Rio Grande do Sul, entende? A gente fica discutindo o que pode furar a nossa bolha, o que pode fazer com que a gente não tenha só o eleitorado de 20%, 25% que a esquerda conseguiu aglutinar historicamente nas últimas eleições. O que fez com que a gente tivesse, sei lá, 46 pontos percentuais em 2020 na eleição de Porto Alegre, mesmo com o bolsonarismo, mesmo não governando. É uma agenda que escuta o que as mulheres têm a dizer, né? E não o que faz de conta que elas não têm nada a dizer, o que elas só falam sobre elas. Essas mulheres têm a dizer sobre segurança pública. Como é que a gente vai construir a agenda de segurança pública se nós não ouvirmos quem vive o cotidiano das comunidades, quem deixa de ir para o trabalho porque a escola ou o posto de saúde fecha? Como é que a gente vai construir agenda de redução da jornada de trabalho, fazendo de conta que fim de jornada 6x1 é igual para todo mundo? Não é. As mulheres trabalhadoras, no do 6x1, estão lavando roupa em casa, estão cozinhando a marmita da semana, estão preparando o caderno de filho para apresentar para a professora. Então, essa equação que tu monta na pergunta, né, de como ampliar para além das mulheres e para além da esquerda, para mim a premissa ela é entender que o que pode nos levar, porque a gente convencionou chamar de centro político, né, mas eu diria assim, para um setor mais amplo do que aqueles que estão já alinhados conosco na denúncia da extrema-direita, na defesa da democracia, na defesa dos ideais de esquerda, é justamente a partir da radical ideia de acreditar que as mulheres das nossas comunidades têm algo a dizer sobre o futuro do Brasil e dos nossos estados. Ô Manu, você falou que que vale a pena ser de esquerda e que você faz esse debate. A gente teve uma pesquisa recente mostrando que, especialmente os mais jovens, eles se identificam mais com a direita, né? Que a direita tem crescido no mundo, né? Em várias partes, principalmente extrema-direita. Como lidar com esses jovens e mostrar que o que vale a pena ser de esquerda hoje, o que é ser de esquerda hoje, como fazer esse debate para incluir cada vez mais a juventude, né, nesse campo, e não perder para direita e extrema-direita, para as big techs também. Para nossa obsessão particular, Renato, as big techs. Eu falo isso assim entre iguais, né, gente? Porque a Fórum fez a mesma escolha que eu, né? Vocês também têm uma escolha, né? Que é a escolha de ser um portal independente, de reafirmar convicções, né, de aglutinar aqueles que procuram esse tipo de informação. Mas vamos lá, Adri, a gente trabalha com essa informação, o Felipe Nunes, que é quem comandou essa pesquisa, eu até brinquei com o Felipe, eu falei, nossa, que bom um homem falando sobre isso, porque agora vão ouvir.
A gente trabalha com esses dados há muito tempo, né? A Alice Evans, que a gente trouxe para o MEL em abril, ela é a maior pesquisadora disso no mundo, na London School. Uma professora, agora ela está em Stanford, inclusive, como professora convidada. E esses dados, eles não são absolutos. Eles também têm um recorte de gênero muito grande. Os homens mais jovens são cada vez mais conservadores. As mulheres mais jovens são muito progressistas. Agora, entre 16 e 25, nessa última década, como nós não temos apresentado uma agenda para mulheres, porque a gente caiu nesse papo de identitários, de que não dá para falar com mulher, todas essas coisas que a gente está acostumando a ouvir na esquerda, de que o ele não foi o problema do Brasil, essas inverdades que foram se consagrando como verdades, né? As mulheres também estão ficando mais conservadoras do que estavam. Por exemplo, se a gente pega os dados da eleição do Trump, 16 e 24, a gente vai ver a diferença ainda grande, mas não tão grande quanto foi. Entendem o que eu quero dizer? Entre mulheres e homens. Eu acho que aqui tem várias questões. A primeira, a gente precisa se reconectar e se conectar com a verdadeira vivência territorial, comunitária do povo brasileiro. Ela acontece nas redes e nas ruas. Não vamos cair e reproduzir essa baboseira, né, de que a gente tem que voltar para o território, imaginando que redes não é território, ou que redes não reproduzem o que acontece em territórios. O MEL, esse final de semana, foi uma manifestação muito cabal disso. Organizado virtualmente, mobilizado virtualmente, concretizado territorialmente, né? Então, redes e ruas, território e ação virtual são combinadas. Agora, qual é a agenda que a gente leva? Qual a possibilidade de escuta que a gente tem? Eu acho que, às vezes, a gente reproduz agendas e maneiras de conexão da agenda muito desconectadas dessa vivência, sabe, Renato? Eu vou dar o exemplo do que foi o VAT e a explosão do VAT. Eu sou militante há quase 30 anos, né? Que loucura dizer essa frase, gente, mas são quase 30 anos. Me deu até um negócio agora aqui, tá vendo? Fiquei até olhando para o céu, assim. A minha vida inteira eu lutei pela redução da jornada de trabalho. Vida inteira. Eu era vice-presidente da Comissão de Trabalho na Câmara, a gente trabalhava. Qual foi o momento que isso atingiu a massa, digamos assim? Foi quando nós passamos a trabalhar, a partir do Henrique Azevedo, no Rio de Janeiro, com 6x1 VAT, vida além do trabalho. Vocês estão vendo? Isso tem subjetividade. Isso é uma mensagem altamente sofisticada. Muito mais sofisticada do que pela redução da jornada de trabalho. É a mesma coisa, não é? Mas conecta com um outro lugar da existência humana, que a gente não estava conseguindo se conectar, acreditando muitas vezes que o movimento que nós tínhamos que fazer era o contrário. Quantas vezes vocês escutam que o movimento para que a gente volte a ter maioria é um movimento moderado, de centro? Eu falei no início que a gente poderia conversar sobre a escolha pragmática de filiação, né, gente? Porque eu acho que até do ponto de vista pragmático, é um erro de setores da esquerda achar que tem que ir ao centro e camuflar a agenda para disputar o imaginário do povo. Vejam o que fez o Mandami em Nova York. Não como exemplo a ser seguido, porque o que ele tem de mais incrível é a conexão com Nova York, né? As pessoas adoraram a arte do Mandami, né? A estética da campanha. Mas a estética se referencia no bilhete de metrô, que em Nova York é algo eminentemente popular, que pega setores da classe trabalhadora e setores médios. Então tem ali um ponto de conexão, o transporte, né? A agenda dele qual era, gente? Aluguel e creche. Isso num país que não tem nenhuma política pública como é os Estados Unidos é algo radical. A defesa radical dos imigrantes. Aí alguém me diz assim, Nova York não é Estados Unidos. Claro que não é, como São Paulo não é o Brasil. O pessoal chama manifestação em São Paulo, acha que está acontecendo no Brasil inteiro. Nenhum lugar é o outro. Eu estou falando aqui como referência de algo enraizado. Bandeiras populares, né? Então, para mim, para a gente conseguir responder isso hoje, como nós vamos dar o salto de ter um projeto de desenvolvimento para o país que seja conectado nos temas que o nosso povo vive no cotidiano. Eu acho que nós estamos distantes. E eu termino trazendo 2 temas que sempre voltam à discussão, que é
o tema das mulheres e o tema do empreendedorismo. Quantas vezes a gente agora está na moda debater CLT, né? O povo quer ou não quer CLT? O povo gosta ou não gosta da CLT? Pessoal, as mulheres não estão podendo gostar. E eu queria explicar para vocês o seguinte: metade das mulheres mães de crianças de 0 a 3 não conseguem acessar o mercado de trabalho no Brasil porque não tem política pública de creche. Não tem. O financiamento nacional começa a partir do 4º ano de idade. Do 0 ano aos 3 anos, 11 meses e 29 dias, essa criança, ela é responsabilidade dessa mulher. Então, não é que ela gosta ou não gosta da CLT. Ela precisa até acreditar que ela não gosta, porque não tem vaga para ela. Aí depois, quando o filho dela entra no sistema de educação formal que o Brasil pressupõe, né? Educação aqui como o espaço que acolhe a criança, o pessoal da educação me desculpe, tá? Não estou fazendo a diferenciação entre apoio e escola, é só para resumir mesmo. Quando ela entra, essa criança sai do estabelecimento educacional na hora que ela ainda está trabalhando. Sem contar o ônibus, eu não estou contando o ônibus. Então, essa mulher, ela vira empreendedora por falta de políticas públicas conectadas com a classe trabalhadora. Mas aí, a gente tem uma esquerda que quer falar sobre classe trabalhadora, pessoal, e que quer apagar a questão de gênero, de raça, porque diz que a gente é identitário. Não, identitário é quem acha que pode falar de mundo do trabalho sem conectar o que vive a classe trabalhadora. Se vocês não olharem para essa realidade concreta, a gente não vai conseguir falar sobre empreendedorismo. Não vai conseguir, entende? Então, eu tô te respondendo, trazendo elementos assim da luta mais cotidiana, porque eu realmente acho que eu não gosto da ideia de volta às bases, porque eu não usaria o verbo voltar. Porque ele sempre remete a uma ideia de um passado que idealizava uma classe trabalhadora do ABC paulista, em que uma parte grande das mulheres estava trabalhando dentro de casa ainda, né? Não ocupavam postos formais de trabalho. Mas eu acho que a gente precisa, para usar um outro termo, então, né, tomar um banho de realidade, né, e entender quem são os personagens dessa realidade para ter uma agenda de desenvolvimento conectada com o nosso povo. Ô Manuela, se eu estiver enganado, você me corrige, mas estou vendo que você vai pautar para a tua candidatura ao Senado esses temas que você tem citado aqui, questão das creches, a questão da diminuição da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1. São esses temas da realidade popular, é isso? São, sim. Tá certo, né? Eu não consigo... Renato, teve um dia que eu acordei e me olhei no espelho, assim, sabe aquele espelho do banheiro ali? Eu acordo muito cedo, né? Sou famosa por isso, porque eu acordo antes das 5. Aí me olhei e pensei assim, cara, que loucura é essa? Que tem gente que acha que eu tenho que mentir que eu sou o que não sou para eu poder concorrer, né? E eu pensei e falei, gente, essa galera tá na hora deles caírem na real. Quem tem que começar a pretender fazer de conta que é o que não é, são os homens que buscam voto das mulheres, que tem que, pelo menos falsamente, começar a falar sobre essa realidade da classe trabalhadora. Então, para mim, vai estar no centro, Renato, o fim da 6x1. O debate da construção de políticas públicas que garantam que as crianças de 0 a 3 sejam atendidas nos nossos municípios. Essa é uma obsessão minha. Né? Eu sou obcecada com isso. O presidente Lula era obcecado com Fome Zero. E eu sou obcecada com o fato das crianças de 0 a 3 anos serem desprotegidas das políticas públicas em escala nacionalmente. Então, esse é um tema central para mim, ele é central para a minha vida, ele é central para a vida das mulheres, infelizmente, né? Porque criança é assunto de mulher no país. Faz parte do meu tema central a ideia de enfrentamento às violências. Eu acho que a gente precisa... Eu pensei esses dias, Dri, eu vou ficar orgulhosa se as mulheres pensarem assim, aconteça o que acontecer, vai ter uma mulher para nos defender no Senado. Eu terei orgulho de ser essa pessoa, sabe, Renato? De imaginarem assim, quem é a pessoa que nunca se cala quando nós estamos ameaçadas? Eu sou essa pessoa na minha vida, e eu acho que eu não preciso esconder essa pessoa para chegar no Senado da República, ao contrário. Eu acho que nós precisamos que as mulheres saibam que em qualquer contexto, em qualquer circunstância, né, terá uma mulher que sempre traz, né? Eu disse para minha turma ontem, eu falei, gente, não é incrível que a gente já tinha um ato sobre feminicídio organizado para sábado? Não é incrível
que sexta-feira já tinha uma peça de teatro sobre estupro e feminicídio na Praça Central de Porto Alegre, organizada pela gente há meses. Por quê? Porque nós não somos a turma que luta com a maré. Nós somos a turma que se esforça para criar a maré de proteção das mulheres e de garantia de direitos para a classe trabalhadora. Só que nós somos aquelas que sabemos que no mundo do trabalho existe mulher, né, Renata? Homem e mulher. A 6x1 vai atingir homens e mulheres, né? Então, sim, vai estar na minha agenda, sim. E no caso, eu sou gaúcha, né? O tema da emergência climática também tem uma relevância, que também tem recorte de gênero e raça, viu, gente? Porque, por exemplo, a gente apresentou agora em outubro, durante a COP, numa ação aqui do Instituto, um protocolo nacional de adaptação das escolas para enfrentar a emergência climática, né? Um painel de avaliação permanente desses ambientes estarem ou não estarem adaptados, entende? Para a emergência climática. O que acontece? A gente tem as ondas de calor. Eu vivo num lugar, né, que tem onda de calor, seca, enchente, o epicentro das mudanças climáticas no Brasil é o Rio Grande do Sul, como você sabe. O que acontece quando tem onda de calor? As escolas que não são adaptadas, a adaptação aqui são muitas coisas, mas eu vou usar a figura do ar-condicionado, que é de mais fácil compreensão, né? Poderia dizer de ventilação cruzada, elementos que garantem que as pessoas possam ficar tendo aula quando a temperatura ultrapassa dos 40 graus, o que é algo comum no sul do Brasil. Quais são as escolas que fecham? A dos ricos ou a dos pobres? A dos trabalhadores ou a da elite? A escola da minha filha, gente, que é uma escola de classe média, tem ar. A minha filha não deixa de ter aula, de aprender matemática, física. Hoje ela está estudando fração, né? Tá um calor horrível. Qual é a escola que fica ameaçada de fechar? Da classe trabalhadora, o que perpetua a desigualdade. Porque a gente está vivendo emergência climática que atinge a todos, mas quando tem as consequências, os desdobramentos, né, não é igual para todos. Então, essa face palpável do que é emergência, do que é viver diante de uma realidade que já é de emergência, né, que não se anuncia mais. E que deve atravessar os nossos cotidianos. Então, a gente também faz parte da agenda que a gente está construindo, Renato. Legal. Muito bem, queria agradecer muitíssimo, Manu. Deixa eu fazer uma última pergunta, posso, Manu? Eu acho que pode, a minha turma deve estar louca, porque eu tenho uma outra entrevista agora, mas eu não estou... Em um minuto você responde. Como é que está a articulação aí da chapa majoritária? Porque tem o nome da Juliana, do Edgar, do Paulo, o seu... vai caber todo mundo aí? Como é que é? Ou vão sair duas chapas? Do ponto de vista do Senado, né, eu conversei bastante com o Pimenta, inclusive na sexta-feira, e nós dois temos a convicção de que podemos ir para uma disputa de tudo ou nada. O que está se desenhando no Rio Grande do Sul é uma disputa em que restem os nossos nomes e os da extrema-direita para o Senado. Portanto, acho que cresce a chance de nós elegermos 2 senadores, né, ou da extrema-direita eleger os 2 senadores. É importante a gente refletir como funcionará uma eleição sem centro político no Senado, né? Ou seja, provavelmente sem a figura do Leite. Nós dois temos a mesma avaliação, eu e o Pimenta. E nós também achamos que é preciso esgotar as tratativas entre Juliana e Edgar e Juliana. Hoje vai ser um dia de reuniões nesse sentido. O Edinho, presidente do PT, está aqui em Porto Alegre, e isso poderia significar, de fato, o isolamento radical da extrema-direita aqui no Estado, né? Aumentando muito as chances da derrota deles e, por consequência, da nossa vitória. Obrigado, Manu. Valeu. Obrigada, gente. Desculpem, eu estou falando gritando, porque é um esforço hercúleo manter a voz numa segunda-feira. Estou aqui, né? Depois o pessoal fala, essas mulheres que defendem as mulheres só sabem fazer isso aos gritos. Né, Vi? Mas tudo bem. Um beijo, gente. Boa semana. Valeu. Beijo, boa semana, Beijão, Manu. Manu. Obrigada.